A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Olá, tudo bem? Gente, é muito bom, estamos juntos a partir de agora na edição de hoje da nossa entrevista do dia. Pinta no ar o telejornalismo local aqui na TV Serra pelos canais 26 e 526 da NET Claro Região Cobertura Farroupilha, pelo Facebook TV Serra Farroupilha, tem o nosso canal no YouTube também, tem o Instagram e ainda o nosso site www.tvserra.tv. Ali você encontra os conteúdos do dia e também o streaming com a programação 24 horas ao vivo. O que rola nos canais da NET está espelhado, está presente no mesmo tempo na rede mundial de computadores. Então todo mundo pode conferir, pode acompanhar a nossa programação. Gente, vamos lá. Peço a licença para a retirada da máscara agora durante o período do vídeo. Enfim, nós estamos nesse período de flexibilizações. Ao ar livre não é mais obrigatório o uso da máscara, é o que eu tenho dito. Quem quer usa, quem não quer não usa e tá tudo certo. Vamos por esse lado, vamos por esse caminho. Quem achar que não deve seguir, que deve seguir usando, siga usando. Quem achar que deve retirar, pode retirar também. Então não tem maiores problemas no momento. É nossa convidada hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha para o bate-papo, a empresária e também especialista em ginástica para o cérebro, a Vanessa Valentini, que está com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. Pois é, o cérebro é o que coordena, é o que comanda a nossa vida, o nosso corpo. Na verdade, ele é o centro de tudo. Tudo passa por ele e tudo vem dele também. E se a gente não cuidar dele, ele descuida da nossa vida, descuida da gente também. E nós estamos vivendo a semana, então, a Semana do Cérebro, que iniciou no dia 14, vai agora até o final da semana, com muitas atividades, enfim, com muitas propostas, muita conscientização e também com o objetivo de fazer as pessoas a terem atitudes, a terem comportamentos para cuidarem do seu cérebro. Olha o que eu disse lá no início, se a gente não cuidar dele, ele também não vai cuidar da gente mais adiante. Então é uma via de mão dupla, eu te ajudo e tu me ajuda. Vamos estabelecer esta parceria com o nosso cérebro, senão depois a gente começa... não me lembro mais, sim. Sabe quando acontece esse tipo de coisa? Então a gente tem que ter atitudes. Por isso que a Vanessa hoje vem para os estúdios da TV Serra e nos fala um pouco mais do que o método Supera também coloca de cuidados para o cérebro. Esta semana toda ela dedicada ao cérebro, mas não é só essa semana, é sempre, é todo dia, mas esta semana foi de uma forma mais intensiva. Vanessa, prazer te receber aqui nos estúdios, bem-vinda, tudo bem? Olá! Olá, tudo bem? Obrigado, Leandro, pela oportunidade. E realmente o que tu colocou é importantíssimo, né? Cuidarmos do cérebro e às vezes a gente esquece dele, tá? E eu sempre brinco com as pessoas. Se ele doesse mais, eu acho que haveria um maior cuidado e uma prevenção, né? Mas a gente está aqui, o Supera, principalmente na nossa cidade, para trazer, sim, orientações. Essa semana realmente está direcionada para a Semana Mundial do Cérebro, então a nossa escola está com projetos muito bacanas, bem direcionados, principalmente para a memória, porque o que nós somos sem as nossas memórias, né, Leandro? Nada, absolutamente nada, né? Exato. Com certeza. Bom, então vamos abrir um pouquinho mais do que tem sido trabalhado, foram diversas oficinas, diversos momentos, técnicas. Aliás, o método Supera tem realizado isso em termos de Brasil, em todas as suas unidades no Brasil, né? E claro que Farroupilha não fica de fora. O Supera, sim, ele é nacional, ele tem mais de 300 unidades em todo o Brasil. 300 franquias, né? Franquias, isso. E se iniciou faz 15 anos já, então é pioneira em ginástica cerebral, nossa base é a neurociência, a educação e a aprendizagem, e o nosso propósito, sim, é promover, potencializar um cérebro mais focado, mais produtivo, mais criativo, auxiliando também na diminuição da ansiedade, do estresse, que eu acredito que são habilidades que
principalmente pós-pandemia, começaram a se tornar maiores, né? Com mais dificuldade. Mais incidência. Mais incidência. Sim. E aí o Supera está aqui para auxiliar muito nessas habilidades. Claro. O que a gente entende, vou te fazer uma pergunta técnica, o que a gente entende por ginástica cerebral? Bom, ginástica de corpo a gente sabe, movimenta para cá, para lá. Tá, mas e o cérebro? Bom, eu sempre comparo, né? Se o nosso corpo, a gente quer que o nosso corpo tenha tonicidade, agilidade, mais disponibilidade de energia, a gente precisa fazer exercício físico, né? Certo. E do nosso cérebro não é diferente. Por quê? Porque dependendo da idade, né, a rotina, isso faz com que o teu cérebro caia na zona de conforto, tá? E aí essa zona de conforto permite que o teu cérebro fique no automático, e no automático você não consegue lembrar muitas vezes das coisas que você fez, deixou. Então por isso que muitas vezes a gente vai numa sala e não lembra o que vai buscar, vai na geladeira, né? Ou às vezes até mesmo quando estaciona um carro e não lembra onde estacionou. Sim. Isso já aconteceu. Pessoas que foram para casa do shopping e deixaram o carro lá. E a ginástica... Só deixa eu te interromper. Sim. E eu vou dar um exemplo comigo, hein? Acontece comigo com frequência. Eu tenho um local que eu estaciono aqui próximo do estúdio da TV, numa rua, numa via pública, geralmente é um pouco mais para frente, um pouco mais para trás ali. No dia em que eu estaciono em outra rua, o que acontece? Quando eu chego para ir no carro, eu tô caindo no mesmo lugar onde eu geralmente estaciono o carro. Ah, não, estacionei em outro lugar. Tô ficando gaga aí. Exato. Daí isso quer dizer que o nosso cérebro está no automático. E aí ele não pensa e ele não presta atenção. Ele não prestou atenção. Então o foco atenção é o principal canal para que a gente absorva a informação e essa informação fica no cérebro. A rotina é um veneno, né? Ela rouba o nosso foco, a nossa atenção, ou seja, a gente não presta atenção porque o cérebro entende que já conhece. É tantos anos fazendo a mesma coisa, ou tantos anos tu estacionando no mesmo lugar, que ele não vai se dar o trabalho de gastar energia, de prestar atenção aonde você deixou. E por isso que quando você troca de lugar, acaba não lembrando e indo se direcionando aonde você sempre deixa, porque o cérebro está no automático. E a ginástica cerebral, ela vem para auxiliar realmente a potencializar essas habilidades do foco, da atenção, porque assim, um cérebro mais ativo, mais saudável, a gente consegue ter mais qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É lembrar de coisas básicas para não perder tanto tempo, não se estressar, né? É ter a condição de buscar respostas aonde muitas vezes a gente acha que não tem. É pensar fora da caixa, é ser mais criativo, é ser mais produtivo, é ter mais equilíbrio emocional, que realmente o emocional rouba muita energia e muitas vezes deixa a gente improdutivo. E a ginástica cerebral tem várias ferramentas, né, para que isso realmente seja conduzido da melhor forma e o aluno consiga ter melhores resultados. Então, o primeiro é o ábaco, tá, que é um instrumento milenar de cálculo do Japão, onde a gente promove, então, cálculos matemáticos, mas ao mesmo tempo que o aluno realiza o cálculo matemático, a gente está promovendo com que ele potencialize o foco, a atenção, a concentração, a memória de trabalho e a agilidade de raciocínio. Então, assim, as pessoas vêm lá, participam de uma aula que o Supera apresentei a vocês com uma aula, podem vir lá. É um test drive. Isso. E aí, através desta aula, você se experimenta no ábaco e você vai realmente perceber. E até as pessoas dizem, nossa, realmente eu me desconectei daquilo que estava me gerando aquela ansiedade. Ou realmente eu consegui me focar mais aqui, porque senão eu estou toda hora... resolve um problema aqui, é filho ali, é casa, sabe? E aí o ábaco consegue trazer o teu foco e atenção
E aí ele vai, conforme você vai treinando, você vai tendo esses resultados no seu dia a dia. Sim. Não é algo que tu tem que impor, entendeu? Às vezes a gente tem que fazer coisas que, agora eu tenho que fazer aquilo. Não. Conforme tu vai treinando, que é um treino bem gostoso, onde o cérebro sempre quer um pouquinho mais, isso que é importante, né? Então você vai tendo os resultados no dia a dia. Exato. O cérebro adora ficar numa zona de conforto. Então Como a gente adora, tem gente que gosta de dormir também, o cérebro gosta de zona de conforto, exato. Né? Sim. Então a proposta da nossa metodologia é realmente promover atividades para com que o cérebro tenha uma recompensa. E assim ele queira um pouquinho mais, porque é um treino, né, Leandro? Sim. Então a gente tem que dar continuidade. E realmente traz ótimos resultados. O propósito da ginástica cerebral é retirar o cérebro da chamada zona de conforto. É isso, né? É estimulá-lo, desafiá-lo. É nesse sentido. Em outras palavras, é cutucar ele, é acordar ele, né? Exato. Porque a rotina, já disse, né, é um veneno. E a condição tecnológica, hoje em dia a gente tem muita informação. A gente absorve muita informação. E aí, o que a gente está fazendo com essa informação? Tá tirando muita energia das pessoas. As pessoas vêm para mim e dizem assim, Vanessa, eu ando muito cansada, eu vou dormir cansada e acordo cansado. Mas não é do corpo, é mental. Claro, a gente passa, né, basicamente quase 12, 16 horas na frente de uma telinha. Se não é computador, é o celular. E aí tu tá condicionando para onde todas essas informações e energia que teu cérebro está gastando. Então, através da ginástica cerebral, a gente consegue condicionar melhor isso, sabe? Dar um descanso, uma relaxada pro teu cérebro. Eu sempre brinco assim, as pessoas buscam fazer meditação, yoga, isso é muito importante. Mas tem pessoas que não conseguem. Então, através das ferramentas do Supera, a gente consegue dar essa relaxada. E como é importante para a saúde mental essa pausa. Com certeza. As pessoas não percebem que é essencial isso para ter mais longevidade, mais qualidade de vida, um cérebro mais saudável, eu diria. Você comentou anteriormente também sobre a questão da depressão, né? Nós continuamos com alto índice de depressão e também da ansiedade. Acredito que todos nós, um pouco mais, um pouco menos, temos ansiedade. E a ansiedade provoca diversos reflexos na nossa vida. A questão da depressão e da ansiedade estão diretamente ligadas ao cérebro? Sim, porque questões emocionais que envolvem no nosso cérebro, né? Ele é o centro de tudo. A gente tem a parte cognitiva e socioemocional que a gente trabalha juntas dentro da metodologia. E quando a nossa área emocional, principalmente, não está bem, a cognitiva não vai conseguir se evoluir. Da mesma forma, né? Uma depende da outra. Exato. Da mesma forma, se eu não consigo ter um raciocínio lógico mais ágil, eu começo a me frustrar muito, não consigo ter resultados no meu dia a dia, e aí começa a mexer no meu emocional, fico frustrado, né? Entra numa depressão e assim por diante. Então, o nosso método, ele é fantástico porque a gente consegue trabalhar os dois juntos de uma forma que a gente vai criando uma base sólida. Para te trazer um exemplo, pessoas muito ansiosas conseguem diminuir treinando muito com o ábaco e com os jogos, né, que a gente trabalha com jogos pedagógicos. A questão da depressão, eu já tenho históricos de jovens, né, rapazes jovens, me procurando e em questão de 7 meses de Supera, voltaram para o seu psiquiatra e o psiquiatra cortou pela metade a medicação. A gente está falando de uma pessoa que estava se tratando há mais de 5 anos, com remédios antidepressivos e para dormir também. Jovem, né, 35 anos, trabalha, pai de família, mas infelizmente não conseguia sair. Então, através das atividades que a gente promove, né, que tem dinâmicas em grupo, tem o Supera online, o nosso cérebro vai promovendo hormônios da felicidade. Porque assim, a partir do momento que tu consegue alcançar um desafio, você fica feliz, né? Fica feliz, né?
Então é isso que a gente promove. E a gente ensina e lembra as pessoas da importância de comemorar essas conquistas. Porque o nosso dia a dia, a gente é muito cobrado, a gente se exige demais, a gente tem que dar conta do recado e o estresse está muito gigante. E aí o que o nosso corpo produz? Muito cortisol. E o cortisol é um hormônio importante em dosagem certa, no momento certo. Mas atualmente a gente produz demais. E aí o que acontece? Inflama órgãos internos e principalmente o cérebro. E aí acaba prejudicando principalmente nessas áreas mais socioemocionais. Então, através das atividades do Supera e nosso método, a gente consegue promover com que o nosso organismo produza os hormônios da felicidade de uma forma leve, gostosa, né? Tranquila, para que esse aluno, essa pessoa consiga entender que sim, que pode ter momentos positivos na vida, que a gente não precisa depender de uma medicação o resto da vida para ser feliz, para produzir dopamina, noradrenalina, enfim. Então, e a gente sabe que muita medicação acaba trazendo muitas consequências. Tem os chamados efeitos colaterais. Pode fazer bem para uma situação, mas pode ser maléfica para tantas outras. Né? Então a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. O equilíbrio, sim. Então é assim que a gente vai trabalhando lá no Supera. Nesta semana dedicada ao cérebro aqui no método Supera Farroupilha, nós tivemos diversas ocasiões, diversos momentos e também teve live, né, Vanessa? Sim, hoje nós temos uma neurocientista, né, bem importante, e ela falou assim muito sobre a questão da memória, os tipos de memória, que cuidados a gente pode ter, e eu sugiro que o pessoal busque lá, né, dentro do site do Método Supera, que estão gravadas essas lives para ter mais conhecimento, até para poder no seu dia a dia ter mais cuidado. Afinal de contas, o que somos sem as nossas memórias, né? Nada, né? Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta. Eu retornarei conversando com a Vanessa Valentini. Ela é empresária, especialista em ginástica para o cérebro também. A gente volta logo. Tenho certeza que a gente não perde vocês. A gente fica em seguida. O que é Flores da Cunha? É a vida. Eu sou Matheus Corradi, eu comecei na Florence como um estagiário e atualmente eu sou o CEO da empresa, né? Desde a sua fundação, a Florence teve a valorização do ser humano, da pessoa, do colaborador, como um pilar fundamental na sua história. E o Círculo veio para completar algo muito importante nessa expertise que ele tem da área da saúde, da área das relações humanas, e é uma relação muito transparente. Eu diria que esse é o grande ponto onde a Florence e o Círculo encaixaram muito bem essa parceria. Os nossos colaboradores têm orgulho de falar isso, e aqui nós somos Círculo. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina Dura Mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu para-brisa e loja de conveniência, com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha.
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Comer bem não precisa ser caro, mas precisa ser saudável e saboroso. A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade para que você possa ter o melhor no seu prato. Todo dia um cardápio diferente, balanceado e preparado com a orientação de nutricionista para que a sua alimentação seja perfeita. De segunda a sexta-feira, tenha uma explosão de sabores em cada colherada. E para o final de semana, você pode pedir a sua marmita congelada e assim não se preocupar em cozinhar. Divinas Marmitas Caseiras, levando saúde em forma de refeição. A marmita perfeita para o seu dia. A Bitcoin está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, telejornalismo local, os assuntos do momento, a pauta da hora aqui na TV Serra, a minha, a sua, a nossa TV, a TV de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. E a nossa convidada hoje nos estúdios, a especialista em ginástica para o cérebro, a Vanessa Valentina, está com a gente aqui nos estúdios. Estamos falando sobre a Semana Mundial dedicada ao cérebro. Enfim, a gente falou bastante no primeiro segmento. E eu queria colocar agora, Vanessa, para a continuidade do nosso bate-papo também, olhar, vamos dizer assim, as duas pontas da vida, né? As crianças e o público mais idoso também. Não que o público intermediário do qual nós estamos não seja importante, mas o que a gente percebe também, causado pela
pandemia, o impacto na vida das crianças. As crianças estão completamente diferentes hoje. A gente vê crianças muito apegadas à tecnologia, ao celular. Esse vício de tela, de tecnologia, é um vício, né? É bom, mas quando é em excesso vai ser maléfico também. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de como os pais podem e devem agir. Eu sei que não é fácil, porque eu também sou pai, você também é mãe. Não é fácil a criançada ver assim, uma tecnologia, um celular, pá, já está pegando, né? De que forma a gente deve disciplinar isso, até para colaborar também na formação, enfim, com a própria atitude com o nosso cérebro, com o cérebro dessas crianças? É muito bom lembrar, né, das crianças e dos nossos 60 a mais, que a gente chama com muito carinho, que são os idosos. Porque assim, o início da vida, o nosso cérebro, ele é plástico, tá, Leandro? O que é um cérebro plástico? O cérebro para as pessoas plástico, entenderem. ele se molda conforme aquilo que tu vai oferecendo para ele. E quando você repetir cada vez mais a mesma informação, a mesma ação, ele vai ficando bom, né? Eu não sei a tabuada, eu vou estudar, eu vou decorar, eu consigo, né? Lembrar. Da mesma forma, jogar futebol, se eu treinar eu vou conseguir ficar bom. Então o nosso cérebro é plástico e tudo que a gente oferece para ele se molda com mais facilidade, principalmente na infância, tá? É mito ou é verdade de que o cérebro do ser humano se forma até os 7, 8 anos? Não, é mito. É mito. É mito. A gente consegue aprender até o resto da vida. O que diferencia é a condição, como é que eu posso te explicar? Conforme a idade vem, eu sempre digo para as pessoas, ela não vem sozinha, Sim, né? o processo vai ser um pouco mais lento, né? E a quantidade de estímulos que tu Sim. propôs, né? Então, assim, se tu é uma pessoa que busca mais estar informada, leitura, fazer exercícios, né? Às vezes a cruzadinha, o sudoku lá no jornal, tudo isso vai condicionar com que o teu cérebro, sim, aprenda cada vez mais. Por quê? Porque você está estimulando essas habilidades. Diferente de quem acaba assistindo, né? Às vezes fica na zona de conforto, prefere assistir, sei lá, a sua novela, a TV. Então o cérebro vai ficar condicionado na zona de conforto e não exige muito dele, né? Você não precisa ter um raciocínio lógico muito extenso para poder ficar assistindo ou olhando para uma telinha. Que eu entendo que é o grande desafio que as nossas crianças passaram pela pandemia. Agora é buscar o equilíbrio, né? Exato, porque assim, muito tempo na frente de uma telinha, o que acontece? A gente está condicionando aquele cérebro a ficar na zona de conforto. Então não exigia muito dele. O que ele fazia? Ele só ficava assistindo. Então, como é que eu treinei essa criança durante esses 2 anos? De uma forma que eu não preciso pensar, tá tudo pronto. Entendeu? Recebe tudo pronto. Tudo pronto. Sim. Então o grande desafio agora, e outra coisa, não conviver com outras pessoas. A socialização. A socialização não aconteceu. Então as crianças de 4, 5, 6 anos, eu acredito que foram as que mais foram prejudicadas. Por não ter a socialização, né? De aprender a esperar, a emprestar, compartilhar, saber ganhar, saber perder, respeitar a vez do outro, se respeitar. Então tudo isso foi, né, perdido nessa fase, porque foi tudo muito condicionado com ele próprio. Claro que teve algumas situações que conviveu com os irmãozinhos, mas muitos não, né? Sim. E aí o que acontece? A telinha, ela deixa o cérebro na zona de conforto. E aí essa criança está voltando para a escola ou muito mais lenta, com raciocínio mais demorado, não conseguiu fazer socializações para se alfabetizar adequadamente, nem a construção das quantidades na matemática, porque ela não teve a oportunidade, a experiência que é essencial, o concreto, que é essencial para essa construção do aprendizado delas.
porque mamãe e papai se esforçaram muito em casa, né, Leandro, para dar conta do recado, ajudar na educação deles, mas tinha todo um outro lado, financeiro, trabalho, ou muitas vezes essa criança ficava com a avó e o vô, ou com uma tata, que não tinha a experiência de conduzi-los da melhor forma possível na questão da educação do aprendizado. E hoje está sendo muito sério, né? Porque os pais estão trazendo seus filhos lá comigo com 7, 8, agora são maiores, 9 anos, e ainda não estão alfabetizados de uma forma adequada, tá? Então, o que o Supera faz? O Supera vai ajudar a encurtar esse processo, né? Que talvez... Vai acelerar. Isso. Vai acelerar o processo dessa condição de que a criança consiga aprender mais rápido, consiga se alfabetizar mais rápido, consiga realizar a construção, né, das quantidades, da matemática, do raciocínio lógico. E outra questão também que eu venho recebendo muito, Leandro, crianças cansadas. Sem energia. O cansaço, né? Sem energia. Gente, a gente está falando de crianças de 7, 8 anos, não dá, né? E alguma coisa está errada. Esse cansaço é o cérebro... É o cansaço mental? Mental, porque a nossa infância, a gente ia brincar lá fora, né? Pular, brincar, subir em árvore, jogar bola, enfim. Voltava para casa, o que acontecia? Janta, tomar banho... Tínhamos o cansaço físico. Hoje a criança, é a mesma coisa que eu falei antes, o adulto. É muita informação. Tudo que ele está vendo na telinha está sendo armazenado aqui. E de que maneira ele está eliminando aquilo que não tem necessidade? Não está eliminando, entendeu? E aí o cérebro gasta energia, pessoal. Ele gasta muita, 30% da energia do nosso corpo é para o cérebro. Então, assim, imagina o quanto, né, às vezes a criança vai deitar na cama, tem o celularzinho na mão, 10 horas, 10h30, a gente sabe que a luz do celular atrasa o sono, deixa o cérebro acordado pelo menos por mais meia hora. Então, a orientação é procurar deixar menos tempo com as telinhas, né? Menos tempo exposto. Exato. E promover mais brincadeiras, mais atividades com que eles possam estar manuseando, se experimentando. E o bacana que nos Supera, a gente trabalha com jogos pedagógicos, atividades dinâmicas, aonde eles têm esse convívio todo social, aonde eles conseguem construir, pensar estratégias, conseguir, né, resgatar muita coisa que, infelizmente, na pandemia acabou se roubando, né? Claro. E também a gente percebe que há um problema já sendo diagnosticado nas pessoas mais idosas, nos 60 mais. Pessoas também com muito esquecimento, com talvez o processo de demência que viria pela frente um pouco antecipado. Dá para se dizer que tem ocorrido antecipação de processos de demência cerebral? Sim, tem acontecido e eu me preocupo muito porque nós podemos estar fazendo algo para prevenir, né, Leandro? E as pessoas não estão se conscientizando. E eu chamo com muito carinho, né, nossos vovôs, nossas vovós, nossas histórias, nossas bases, e está se perdendo, porque as memórias deles estão ficando doentes, né? Estão se perdendo. Em função do grande medo que eles viveram, né, da pandemia, e a questão do vírus, próprio vírus, quem pegou, ele trouxe grandes danos, na questão das habilidades, tanto do foco, da atenção, da memória e agilidade de raciocínio. E eu estou falando de senhores e senhoras de 65, 68 anos que viviam sozinhos, né? Se viravam muito bem, não precisava de filho, enfim, e hoje não lembram nem que tem netos. Então, isso é uma questão sabe, de 1 ou 2 anos para cá. Dos filhos, foi muito rápido. Foi, né? rápido, dos filhos virem e trazerem assim, né, botar a mãezinha amada na minha frente e a mãe não lembrar nem o nome dela. Então, gente, quem está me escutando, prestem atenção, né, nos nossos queridos às vezes a gente acha que é bobagem. Ele esqueceu de
uma panela ligada no fogo, Esqueceu de tomar o remédio. De tomar o remédio. Nossa, essa parte, então, quando chega nessa parte, aí é seríssimo. Por favor, tragam para o Supera. Porque, assim, esquecer um remédio, porque assim, a gente está falando da saúde deles. E pode correr o risco deles tomarem mais do que um remédio. Sim. Então, assim, a gente brinca, esqueceu, não tá bem, gente. Daqui a pouco eles vão estar dependendo 24 horas por dia de vocês. E dá para a gente postergar isso através da ginástica cerebral. Porque assim, através da ginástica cerebral, a gente vai fazer o quê? Vai fazer com que esse cérebro saia da zona de conforto, porque ele está no automático, entendeu? Ele tem uma rotina, fica no automático, e aí ele não pensa, ele não bota a informaçãozinha lá na memória dele. E através do exercício com a gente vai potencializar o foco e a atenção, e aí quando ele vai fazer alguma coisa, ele já tem mais aguçado isso. E aí ele vai lembrar de onde ele deixou, ele vai conseguir lembrar de desligar a panela. Claro, se não há uma demência já, né? Se existir uma demência, infelizmente a gente não consegue curar, mas a gente talvez pode... se consegue estagnar ela um pouco, né? O avanço dela. Isso. A gente agora pode o que dar foi já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E quanto antes fazer a ginástica cerebral, a gente pode estar postergando, né, os sintomas e manter uma qualidade de vida, né? Imagina, eu tenho senhoras de 91 anos lá comigo, Leandro, e que eu entendo que elas são muito sábias, porque eu vou fazer a ginástica porque eu sei que eu não quero depender de terceiros, né? Sim. Então eu vou manter o meu cérebro ativo, saudável, com uma memória boa, para que eu consiga pelo menos ter uma longevidade de qualidade. E às vezes as pessoas não percebem que isso é fundamental. E a gente está falando de questão de saúde, né? Mas a gente tem que, aos pouquinhos, mostrando para as pessoas, né? Que isso é bem importante. Vanessa, eu queria, nos últimos minutos, te deixar o espaço também para você divulgar a agenda, porque o Supera não para, né? Se para o Supera, o cérebro para também, né? É verdade. O método Supera sempre tem muitas novidades, enfim. Quem está nos acompanhando, gente, vocês viram como é que é o negócio. Claro, quem está mais nativa no dia a dia, não é que não seja aconselhado, talvez está um pouco mais privilegiado, né? Agora, quem está mais parado, gente, ó, cuidado, vamos lá, que daqui a pouco pode ser tarde quando você tomar a decisão. O que o Supera oferece? Fala um pouquinho de quem está nos acompanhando, ficou assim, eu tô meio que esquecido, eu tô cansado, eu tô com ansiedade, eu tô com estresse. O que o Supera pode fazer? O que tem no Supera? Muito bem. O Supera é um método onde a gente potencializa habilidades importantes para que você consiga manter um cérebro mais ativo, mais saudável e mais qualidade de vida, tá? Parece um pouco amplo, mas a gente vai melhorar muito aquela condição de que muitas vezes eu vou para casa extremamente cansado, o meu filho não consegue se concentrar, minha mãe está perdendo a memória, esqueceu, né, o fogo ligado, o remédio para tomar. Gente, tem como melhorar. A ginástica cerebral é a melhor opção hoje para que tu realmente consiga ter ótimos resultados no teu dia a dia. Hoje a gente promove testes, tá, de raciocínio lógico e foco e atenção para as crianças de 4 a 10 anos e para os adultos de 60 a mais, testes de memória. Então vem conhecer a escola, participa de um momento desses e aí a gente já identifica como está a saúde do seu cérebro. Então a gente promove através de atividades muito dinâmicas, divertidas, gostosas de fazer. E quando tu vê, a aulinha já passou. Já foi, né? E aí já está tendo ótimos resultados. Não é algo assim cansativo, estressante. É algo dinâmico. Pelo contrário, é bem dinâmico. E prazeroso acima de tudo, Exato, né? Então, o Supera Farroupilha na Rua da República. Isso, 425 Centro, no edifício da Six. Muito fácil, né? E o telefone tem redes sociais de contato, o pessoal que está nos acompanhando pode ir pelas redes sociais, vai no telefone. Isso, pode acompanhar na rede social, no Instagram, né?
@superafarroupilha, ou no Facebook, ou até mesmo se quer entrar em contato e agendar já seu teste de memória, ou trazer seu filhinho, sua filhinha, né, para a gente dar melhor condição na absorção do conteúdo da escola. Pode agendar pelo 549-8162-3530, que vocês podem estar lá de graça, presentão aí para vocês poderem estar entendendo como está aí a saúde do seu cérebro. Com certeza. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por ter estado aqui. A gente volta a conversar com certeza nos próximos meses mais sobre a importância do cérebro. Gente, é o que eu disse lá no início. Se a gente esquecer dele, ele vai esquecer de nós, hein? Vai esquecer. Então tá, obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Ótimo. Vanessa Valentini, empresária e especialista em ginástica cerebral, foi a nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia, falando então sobre a Semana Mundial do Cérebro, enfim, e também a importância, olha a situação que nós estamos vivendo, a gente tem muitos... enquanto a Vanessa estava falando aqui, eu ia pensando de muitas situações também, e a gente vê de pessoas que estão precisando de ajuda. Então vá até o Supera, vá lá, converse com o pessoal, vá tirar dúvida. Eu ando meio esquecido, eu estou cansado, não estou legal, eu tinha mais memória, parece que estou perdendo a memória. Sabe, essas situações a gente não pode deixar para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Não, a hora é agora, né? Daqui a pouco você pode estar com o início de algum processo e o Supera vai te ajudar a restabelecer isso, porque depois que o negócio, quanto mais complica, mais difícil para descomplicar. Em outras palavras, é isso. Então, lá no Supera, vá no Supera, ali na Rua da República 425, no prédio da Six Farroupilha, e você tira todas as suas dúvidas. Gente, muito obrigado. Quando você já não sabe mais onde é que é o Supera, aí complicou o negócio, né? Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia aqui na TV Serra.